Recentemente nós tivemos a perda do Oscar Schmidt, o brasileiro que nos dava orgulho, e muitas pessoas que vão assistir esse vídeo provavelmente não sabem nem quem foi Oscar Schmidt, mas Oscar Schmidt foi um jogador de basquete que representou a seleção brasileira, que numa final de Olimpíadas nos Estados Unidos conseguiu bater a seleção americana de basquete dentro do território dos Estados Unidos. Então, nós brasileiros vencemos os Estados Unidos dentro dos Estados Unidos numa final de Olimpíadas, dentro de um jogo de basquete. E o Oscar Schmidt foi o cestinha desse jogo. O que significa isso? Ele foi o jogador que mais marcou pontos. Esse foi um efeito histórico que nunca mais se repete, e acho que nunca mais vai se repetir na vida. Os Estados Unidos, eles são considerados imbatíveis dentro do basquete. E por isso que o Oscar Schmidt ganhou o nosso respeito e nos dava orgulho de ser brasileiro. Também recentemente eu gravei um vídeo falando que enquanto pessoas enriquecem fazendo dancinha no TikTok, você continua visualizando e dando like e patinando no mesmo lugar. Isso significa que enquanto você perde tempo com coisas que não vão te agregar nada, as pessoas estão enriquecendo, te enchendo de porcaria. E não se esqueça que você é a média das 5 pessoas que você acompanha. Então procure sempre acompanhar 5 pessoas que estão melhor que você, que vai te tirar da zona de conforto e vai fazer com que você alce voos mais altos. Para se ter ideia, se você nasceu depois dos anos 2000, você não tem a menor ideia do que é ter boas referências, principalmente no esporte. Os nomes que eu vou citar aqui foram ótimas referências para toda a geração que pôde acompanhar os anos 80 e 90. Eu vou citar só alguns que eu vou lembrar, mas são inúmeros. Nós temos Oscar Schmidt no basquete, Ayrton Senna na Fórmula 1, Gustavo Kuerten no tênis de quadra, Falcão no futebol de salão, Gustavo Borges e Xuxa na natação, Robert Scheid na vela. Fora os esportes coletivos, nós fomos pentacampeões mundiais no futebol masculino e nós fomos inúmeras vezes campeões mundiais no vôlei masculino com o Bernardinho. Aí eu te pergunto hoje, quais são ou qual é a nossa referência e que nos dá orgulho de ser brasileiro dentro do esporte? Neymar. Neymar é um exemplo dentro e fora de campo. Pelo amor de Deus, né? Um jogador que nunca sequer ganhou uma Copa do Mundo, um jogador que sempre está envolvido em escândalos e em ostentações na vida pessoal e profissional, né? Tem inúmeros escândalos dele aí. Sinto muito, você está realmente muito mal de referência. Vou dar só um comparativo hoje para vocês que não vivenciaram de novo. Vocês que nasceram depois dos anos 2000, para vocês verem a diferença de referência que nós tínhamos. Nós que vivemos os anos 80 e 90. Vou falar só de um atleta e depois vocês tiram as suas próprias conclusões. Hoje eu vou usar como referência Ayrton Senna. Ayrton Senna até hoje me emociona falar dele. Ayrton Senna, a gente tinha orgulho de ser brasileiro. A gente acordava todos os domingos de manhã para ver uma corrida dele. Ayrton Senna, ele não só pilotava o carro, mas ele projetava o carro e dava as referências para os engenheiros de como deveriam equipar o carro para ele, mexendo em amortecedor, balanceamento e pneus. Ayrton Senna, enquanto os outros atletas caíam o rendimento quando chovia, Ayrton Senna melhorava o seu desempenho na chuva. Ayrton Senna foi um dos atletas, se não o único atleta que eu vi na vida que interrompia uma prova mesmo que ele estivesse ganhando para salvar o outro colega que sofreu um acidente. Vou repetir, Ayrton Senna, ele interrompia a corrida quando ele estava ganhando para salvar um adversário que sofreu um acidente. Ayrton Senna, ele era extremamente disciplinado, profissional, perfeccionista.
e respeitado por todo mundo, dentro e fora de campo. Era uma referência. Ayrton Senna foi tricampeão mundial, correu em várias escuderias, como Lotus, McLaren e Williams, mas ele foi tricampeão mundial pela McLaren Honda. Ayrton Senna, para vocês terem ideia, cruze a palavra Schumacher e Ayrton Senna e veja como que o Schumacher fica quando perguntam para ele como ele se sentia após bater o número de vitórias e de pole positions do Ayrton Senna. Schumacher tem tamanho respeito e admiração por Ayrton Senna que ele não consegue responder a pergunta, ele só chora. Esse era o brasileiro e é o brasileiro que eu tenho como referência para a minha vida, como homem, como profissional, como atleta. Ayrton Senna, se vocês colocarem anúncio da morte do Ayrton Senna pela TV japonesa, raramente vocês vão ver um japonês chorar, né? E ainda mais quando se fala profissionalmente. Os repórteres e seus assessores não conseguem anunciar a morte do Ayrton Senna sem chorar. Tamanho respeito que ele tem dos japoneses. E olha que para ganhar o respeito de japoneses não é qualquer um. Tem que ser extremamente admirado, extremamente correto, extremamente disciplinado para que o japonês abaixe a cabeça e respeite. Ayrton Senna, ele tem um respeito até hoje no Japão. Esse é um atleta que a gente tem que admirar e a gente tem que lembrar. Esse é um atleta que dá orgulho de ser brasileiro. E é o que realmente falta hoje. Nós brasileiros temos que saber o que dá valor ao nosso precioso tempo e à nossa admiração. Procure boas referências para que você não fique acomodado no lugar. Procure referências mesmo que do passado, de brasileiros que realmente fizeram alguma coisa em prol da nação e que nos encham de orgulho e que seja uma boa referência para você e que você tenha ambição, que você tenha motivação para querer e admiração para querer ser um brasileiro melhor. Para finalizar, eu vou deixar algumas referências de vídeo, por favor, você que não vivenciou essa época, por favor, eu só peço que você busque no YouTube esses vídeos, assista e vê se você não vai se sentir motivado a ser uma pessoa melhor. Vê se você não vai ter orgulho de ser brasileiro, vendo somente 4 vídeos desse atleta, desse espetacular profissional que foi, tá bom? Os 4 vídeos que eu vou deixar indicados são: o dia que Ayrton Senna salvou a vida de um piloto francês. O dia que Ayrton Senna salvou a vida de um piloto francês. O segundo vídeo é: Ayrton Senna interrompe corrida para ajudar piloto em 1992. O terceiro vídeo: quando tudo der errado, coloque Deus. Ayrton Senna, tá? Cruze esta frase com Ayrton Senna. Quando tudo der errado, coloque Deus. Ayrton Senna. Vocês vão cair no vídeo. E, para finalizar, Ayrton Senna vai ter que dar. Ayrton Senna, o vídeo se chama Vai ter que dar. Ayrton Senna viveu somente 34 anos de vida, mas foi uma lenda e é lembrado até hoje por todo o seu profissionalismo, por toda a sua disciplina, por todo o seu perfeccionismo e por ter ajudado inúmeras pessoas. Antes de morrer, ele ainda deixou o Instituto Ayrton Senna, que ajuda milhares e milhares de pessoas através de assistência médica. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para você. Espero que te tenha feito refletir um pouco sobre a vida e um pouco do que você tem como referência. Eu pensei hoje e eu sinto falta de referências para que eu possa ter uma admiração e buscar me aprimorar. E eu estou buscando referências do passado, infelizmente, porque hoje em dia está difícil. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, faça um comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Tá bom? A gente se vê com certeza no próximo vídeo, sempre com conteúdo agregador, um conteúdo com energia positiva e que sempre vai te fazer ótimas reflexões.
Beijo, abraço, se cuide e até, tchau.